Glória a Deus. Muito bom estar com vocês aqui. Só para me situar aqui, né? Quem estava lá em Vitória ou já ouviu essas palestras aqui, presentes aqui? Levanta a mão aí. Pessoal da frente, alguns ali. Ok. Eu fiquei ouvindo aqui a palestra do João Mordomo, da Linda, né? E pense no seguinte. Eu sou pastor da Igreja Cristã na Família, uma igreja que tem várias no Brasil, mas é lá de São Paulo. Muitos anos atrás, no aniversário da igreja, nós convidamos o Paulo Júnior, que é pastor da Sal da Terra lá em Goiânia, igreja do Cláudio, que falou ontem aqui brilhantemente, né? Para ele falar no nosso aniversário. E faz tempo, naquela época São Paulo ainda tinha problema de inundação lá na Marginal. Foi um sábado, caiu uma chuva, inundou a Marginal. O culto para começar às 8, começou às 10. O pessoal não conseguiu chegar na igreja. E quando começou às 10, eu falei, agora tem que ir, né? Como é que vai ser um culto? Começa às 10, devia estar acabando às 10. E aí, a gente falou com o Paulo Júnior, né? Dá um jeito aí, né? Nós queremos ouvi-lo, afinal ele veio de longe para falar, queremos ouvi-lo. E aí ele começou falando assim, olha, eu vou pregar aqui com vocês. E é o seguinte, quando eu estou pregando e eu vejo alguém se mexendo na cadeira, é que eu fico pensando, está gostando tanto que eu estou falando, que está achando a melhor posição para ouvir. Quando começa a comentar um com o outro assim, eu fico pensando, está gostando tanto que eu estou falando, está comentando com o outro, olha que palavra maravilhosa. E se levanta e sai, eu fico pensando, gostou tanto que vai chamar alguém para vir ouvir aqui também. Então eu sei que nós estamos meio atrasados aqui, e a gente fica aqui, né? Eu fico pensando, eu venho depois de uma coreana e de um americano, né? E eu sou o brasileiro que tem que cumprir o tempo, né? Então... Mas eu quero dizer para vocês que aquilo que a Linda falou hoje aqui, fundamental, maravilhoso. Então, nós somos brasileiros, abstrai esse negócio do relógio, você não vai morrer de fome porque vai almoçar 12:30. Foca naquilo que Deus está falando, naquilo que Ele trouxe para vocês. E a palavra do João aqui, né? Eu já tinha ouvido lá em Vitória, mas como isso é importante para aquilo que é o seu dia a dia. Então, às vezes nós temos que entender que os horários são os horários. Já que nós estamos aqui no Brasil e não na Alemanha, eu vou segurar a minha ponta aqui também para não piorar a sua situação. Mas não pense na fome, pense na oportunidade. Sou Paulo Oliveira, apresentei isso aqui, tá lá 7 de abril, ó. Apresentei essa palestra lá em Vitória. Sempre pedem para falar um pouquinho sobre conjuntura do Brasil, porque eu tenho a minha carreira no mercado financeiro, eu sou engenheiro politécnico, trabalhei a minha vida inteira com banco. Em 2000, fiz um sabático para entender como pensava a cabeça de um bilionário americano, um bilionário inglês, que eram amigos, para entender como é que eles pensam o legado. E naquela época, a palavra que ninguém falava, terceiro setor, obra social. Sou pastor da Igreja Cristã na Família, como eu disse, então, levando igreja junto com negócios. Tirei um sabático, saí do mercado, fui cuidar de história de igreja e fui chamado de volta depois de alguns anos. Aí eu virei vice-presidente da Bolsa, BMF Bovespa, quando juntou, hoje é B3. E hoje estou fazendo 11 coisas. 4 delas são pro bono, né, que é a própria igreja. O Instituto Tela, vou falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo. O Instituto Renovo, que é mantenedor de escola e traz educação por princípios para o Brasil, já há 30 anos. E a Associação das Igrejas, que eu sou pastor-presidente, passei agora a bola para ser membro do conselho. As demais atividades são atividades financeiras. Tenho sou sócio de uma aceleradora de startups, a Inova Hub, programas na rádio TV Record, Record News, segunda, quarta e sexta, 19h40, se você quiser assistir lá sobre Inova Hub e startups.
várias aceleradoras e uma consultoria que a gente começou, a Soluzione, para poder atingir um problema para os empresários e empreendedores, que eu vi que muita gente falava, houve conceitos, houve ideias, e agora como é que na prática faz? Então juntou um grupo de pessoas aqui do Tela, né? O Gustavo Góes, que falou um pouquinho ontem aqui sobre advocacia, e 20 anos de experiência com ESG, ele está junto com a gente, o Breno, que é o diretor executivo do Tela. Estamos juntos para falar para você que está começando o negócio, tanto o negócio tipo Sebrae, que é o empreendedor brasileiro típico, né, que sai do emprego, pega o fundo de garantia e começa o negócio, quanto o jovem que está pensando como ele vai começar na vida, para ele fazer isso. Então, a Soluzione é isso aí, uma consultoria que oferece soluções para empresas, projetos sociais, que procuram deixar um legado para o mundo, tendo os próprios colaboradores envolvidos como agentes de transformação. Então, quando a gente fala de solução, algo que realmente resolva, porque ter um papel na mesa não significa nada. Legado, algo tremendamente cristão, como eu vou falar aqui para frente. Nos Estados Unidos, essa palavra é muito mais entendida quando uma pessoa que não tem um problema de sobrevivência está pensando o que ele vai deixar como legado. Por isso que eu conversei com 2 bilionários. Uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma dúvida do que ele vai comer, beber, dormir, não quer comprar nada, se vier para Foz do Iguaçu, ele não vai para a Cidade do Leste, ele não está interessado em nenhuma super promoção de nada, de eletrônico, não quer comprar casa. O que ele está pensando? Ele está pensando em legado. O que ele vai deixar para frente? E você, como um cristão, que é filho do dono de toda a prata, todo ouro, deveria pensar mais em legado e menos em sobrevivência. Mas isso é um sermão diferente. E transformação, e para nós como Brasil é um momento excepcional para falar nisso, transformar é mudar a forma. Você coloca numa outra forma e sai transformado. Então, como fazer isso na prática? Então, esse que a gente está pensando aqui na Soluzione, fala dessa parte de ESG, terceiro setor, organizações. Depois, se você quiser mais informações na Soluzione, estou aqui também, e o Gustavo está por aí também, pode ajudar para falar com você. Indo para o nosso assunto aqui, tendências na economia para 2022, 2023, eu dei essa palestra lá em Vitória, né? O que mudou? Mudou que nós já estamos mais para frente um pouquinho. Então, se você chegou até aqui, já venceu 1/3 do caminho. Dos 24 meses de 2022 a 2023, 1/3 já aconteceu. Então, quando eu comecei a escrever isso, era fim do ano passado, para falar de 2022, os congressos que me chamaram para falar. Depois, lá em abril, na Valore, em Vitória. Bom, estamos aqui. Eu quero repetir algumas coisas, vamos ver se... Depois eu quero ouvir da Linda, aí se eu fui claro no negócio, aí você me explica aí. Anos de mercado financeiro, eu entendi o seguinte, que existe uma questão de realidade e expectativa no humor econômico. Quando você vê notícia no jornal, quando você vê o que eles pensam que vai acontecer, quando as pessoas dizem se o Brasil vai piorar ou melhorar, se o mundo vai piorar ou melhorar, é a perspectiva que eles têm a partir da realidade de hoje com um chute de futuro. É mais o que eu consigo falar aqui. Esse chute do futuro não é eu acho. Ele é uma conta. Então, quando você pensa lá, qual que é o preço do dólar futuro? Qual que é o preço da soja daqui a 1, 2, 5 anos? Qual que é o preço de minerais, de commodities? Como é que uma bolsa de futuros funciona? Ela funciona a partir do preço spot, que é o preço do mercado hoje, da realidade, e uma projeção de futuro, que em termos de mercado tem a ver com a taxa de juros neutra, ou seja, o custo do dinheiro, e a volatilidade, que é qual a tendência daquele ativo de mudar de preço. Uma coisa muito volátil, uma coisa que muda. Tipo a sua mulher quando está resolvendo que roupa ela vai vestir para sair para a festa. Então, muda. Ah, não tá bom. Então, essa volatilidade está nos preços também. Então, tem preços que têm grande tendência de mudar. Então, por exemplo, vem uma guerra como a guerra da Ucrânia. O preço do gás está mais volátil.
Por quê? Porque pode ser que aconteça uma desgraça. Ah, não é tão desgraça assim. Ah, agora a Rússia conseguiu avançar mais um pouco. Ah, agora os Estados Unidos... Então, a cada notícia, as pessoas mudam as suas expectativas e o preço oscila. E essa oscilação cria volatilidade que sempre aumenta. Quanto maior a volatilidade, maior o preço futuro, que explica a inflação. Então, quando você olha para a economia, eles estão olhando onde nós estamos pisando e como é que a gente enxerga o futuro em termos de taxa de juros, que é custo do dinheiro, e volatilidade dos preços. Tem um monte de cálculo para volatilidade, não vou entrar aqui não. Eu queria falar com vocês, e eu expliquei lá isso outra vez, é como é que essa história acontece em termos de política monetária. O Banco Central, ele tem a obrigação, tem a regra de estabelecer a política monetária do país. O Banco Central americano, que acabou de se reunir lá, então quem viu notícias aí do Jackson Hole, que é o lugar onde eles se encontram, o Fed, né, que é o Banco Central americano, então está lá o Summers falando do que ele acha que vai acontecer ou não vai acontecer. Ele disse que ele acha que os juros americanos têm que subir porque a inflação está alta, e foi uma destruição dos preços. Quem acompanha o mercado deve ter visto ontem, aí o negócio desabou a bolsa, todo mundo mal, porque o presidente do Banco Central americano disse: nossa visão é de que a coisa aí, a inflação vai demorar para diminuir, nós vamos aumentar os juros. Política monetária. Como que funciona isso? Aqui, eu participei muito desse negócio, né? Um dos meus chefes foi o Armínio Fraga, que depois não, antes tinha sido já presidente do Banco Central, entrou justamente em 99, quando o Brasil teve um problema sério de desvalorização cambial. 94 plano real, dólar ancorado, um preço fixo, né? Âncora cambial, e o juro alto. Em economia, você tem 3 elementos, que é inflação, juros e dólar. E você não consegue controlar os 3. É uma impossibilidade física, ao mesmo tempo dizer como vai ser a inflação, como vai ser o juro, como vai ser o dólar. É óbvio que a inflação, você não pode dizer porque são os agentes econômicos. Aí o Sarney tentou fazer isso, né? Lembra do Funaro? Que foi lá no pasto confiscar os bois. Por quê? Porque ele dizia, o preço é esse, não vai subir, tabela, tablita. O Brasil já viveu essa experiência heterodoxa, não adianta controlar a inflação. Então como é que eu controlo a inflação? Com taxa de juros ou com câmbio. Tem que escolher. Se eu for controlar com taxa de juros, o câmbio tem que ficar livre. Se eu for controlar com câmbio, a taxa de juros tem que ficar livre. Senão a conta não fecha. E no Brasil, do Plano Real, a escolha foi: vou controlar o câmbio. Indexator da economia. Então, os mais velhos devem lembrar aquele tempo maravilhoso em que, em 94, a URV virou real, e foi 1 para 1, e o que aconteceu com a moeda? Deflacionou. O dólar foi para 0,94, 0,95, e imagina você, então, comprando coisas na Argentina, ou aqui em Foz do Iguaçu, com o real valendo mais que o dólar. Se o câmbio hoje fosse 0,94, quanto você ia comprar? Você ia comprar um MacBook Air por R$900. Tá bom? Um iPhone, sei lá, o Max Pro, sei lá, nem sei o nome, eu sou de Android aqui, não sou do iPhone, por R$1.000. Esse era o mundo. Era o mundo, na Argentina, chamavam o brasileiro de dame dos. Porque você ia lá e perguntava, quanto custa? O cara falava, ele falava, me dá 2. Já comprava, dame dos. Tudo muito barato. Muito barato. Só que você segura o câmbio, o juro explode. O juro brasileiro foi para 40% ao ano. E não sabia como sair dessa trava. Foi quando o Armínio Fraga teve uma maxi desvalorização em janeiro, que para mim foi uma bênção, foi um negócio de Deus na minha vida. E o Armínio entrou como presidente do Banco Central e começou o Inflation Target, que é a maneira como o Banco Central trata hoje a inflação. É o alvo da inflação. Tem uma meta da inflação. Os melhores bancos centrais do mundo funcionam assim.
Eles estabelecem uma meta de inflação e dizem, nós vamos fazer tudo para que essa inflação fique abaixo da meta. Você deve ter ouvido já falar muito sobre isso aí no jornal. Desde então, o Brasil está no Inflation Target, ou seja, ele usa a taxa de juros para segurar a inflação. O que o governo americano falou ontem, o presidente do Banco Central americano falou ontem, foi que eles estão subindo os juros para 2,5%. E já deu essa confusão toda. Nós estamos aqui nos nossos 13, mas estamos numa outra situação. Como funciona esse controle? Que isso é bom para o empresário entender. Existe um círculo virtuoso quando tudo funciona, e eu dei essa palestra na Valorem em 2018, 19, né? Foi quando tinha eleição do Bolsonaro. O Brasil estava numa maravilhosa perspectiva em que você tem um câmbio baixo, estável, que não era um negócio muito fácil, e piorou logo em seguida. E quando o câmbio está baixo, plano real que eu falei, a inflação fica baixa. Segura a inflação com o câmbio. A inflação fica baixa, os juros ficam baixos. Eu não preciso ficar aumentando o juro. O juro fica baixo, eu que estou investindo dinheiro, que o nosso ministro chama de rentista, eu que tenho grana para colocar no mercado financeiro, falo, cara, eu vou ficar investindo com um Selic a 2%, como aconteceu aí anos atrás, não rende nada, esse negócio é uma miséria. Então eu preciso diversificar o portfólio. Eu vou mudar. Agora eu vou aplicar em alguma coisa que seja mais rentável. E o que é mais rentável? Economia real. Então ele vai comprar um imóvel, ele vai começar um negócio. Então a política monetária estimula o empreendedor a empreender mais. Porque o custo do dinheiro é barato. Não apenas o dinheiro que ele tem não vale a pena aplicar no banco tão baixinho, quanto ele consegue captar dinheiro barato de crédito para poder fazer o seu negócio crescer. Juros baixos são o paraíso da Federação de Indústrias, né? Todo empresário quer juro baixo, que chega com essa diversificação e ela vem então trazendo um capital para investimento de risco. Dinheiro começa a entrar. Quando a Bolsa brasileira cresce, é porque o juro baixa. Porque a Bolsa americana despencou, o juro subiu, um monte de gente pensa, não vou mais comprar ação, vou comprar um título público. E aí então sai dinheiro das ações, vai dinheiro para o título público. Então funciona assim mundialmente, funciona assim no Brasil. E quando o capital de risco internacional vem para o Brasil, entra um monte de dólar. E quando entra um monte de dólar, o dólar fica baixo. Então esse é um ciclo virtuoso, maravilhoso. Nós estamos nesse momento. Tinha ainda um problema no dólar. Tem pointer aqui? Embaixo, né? Hã? Aqui esse pointer é para... Deixa para lá. Então, quando você olha lá o câmbio baixo, o que aconteceu no Brasil? Gente que estava aqui com dólar para investir na taxa de juros alta, tirou dólar porque o juro baixou. Então era um dólar ruim, que estava saindo mesmo. O dólar estava especulando o juro. E começou a entrar o dólar para investir nos negócios. Tem um título aí para isso, aí, que é o investimento estrangeiro direto do Brasil, é entre sempre os 10 maiores do mundo. Ou seja, o Brasil é um grande atrator de investimento para plantas, né? Para fábricas, para negócios de comércio, para varejo, para coisas que estimulam o empreendedorismo. Então nós estamos atraindo dinheiro estrangeiro. Esse é um maravilhoso ciclo virtuoso. O ciclo vicioso, vocês devem imaginar, a inflação fica alta, nós temos hoje esse ciclo aqui, nós estamos uma inflação alta, então vem uma incerteza da política econômica, o que vai acontecer? Tem um pointer aí? Super pointer. Not really. Não, ele funciona, mas é muito fraquinho. Esse telão é tão maravilhoso que ele é que nem um buraco negro, ele absorve tudo. Não tem nada que você consegue iluminar aí mais que ele mesmo.
Mas dá para perceber aqui. Incerteza política econômica que nós estamos vivendo aqui. A inflação fica altíssima, você fala, e agora para onde vão as coisas? E quando você tem esse agora, a volatilidade fica alta. Quando a volatilidade fica alta, você tem uma retração nos investimentos. A grana sai, e quando a grana sai, o câmbio sobe. O câmbio sobe e a inflação fica alta. Nós estamos vivendo esse momento. Muita incerteza política e econômica. A questão, e agora vem o lado mais importante aqui, é que isso é mundial. Não é um problema brasileiro. É um problema do mundo inteiro. O mundo inteiro não sabe o que vai acontecer. Porque depois de anos de pandemia, e deu esse desarranjo total, veio uma guerra da Ucrânia, da Rússia, que quebrou um paradigma de quase 80 anos. Agora todos os países estavam pensando em paz. E quando existe paz, existe segurança, existe desenvolvimento econômico. Falando de termos bíblicos, a Pax Romana, ela colocou altíssima segurança para que as pessoas viajassem, tecnologia para construir estrada, uma língua comum, um dinheiro só. E nesse ambiente prosperou tudo. O comércio, a indústria e o evangelho. Segurança, ele levanta qualquer negócio. Quando o mundo está em insegurança, a gente fica pensando, e agora, hein? E agora? E esse agora para o Brasil, vou falar isso aqui daqui a pouquinho aqui, né? Ele tem um lado positivo e um lado negativo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que está acontecendo para os Estados Unidos, eu vou colocar um gráfico aqui, acho que fica mais fácil. Espero. Pois a Lina me diz. Aqui é a evolução do euro contra o dólar. Quanto vale um dólar em euros? Então, em 2018, quando esse negócio começa, o dólar estava valendo 1,16 mais ou menos euros. E quando tem aquele primeiro pico ali, agora um pointer era legal, mas esse primeiro pico aqui, que é no meio de 2018, ele chega a 1,24. Aí começa uma apreciação do dólar contra o euro. Esse movimento vem esses anos todos, ó. Até 2020, o dólar vai ganhando força. Eu não tenho tempo para falar aqui, mas o dólar é uma moeda conversível de segurança. O mundo inteiro vai para o dólar sempre que tem algum problema. Ele é estabilidade. Todo mundo se sente confortável, seguro em ter dólar, depois em ter euro, ou ter uma libra, que é o pound inglês, ou ter o ien japonês, o franco suíço, e alguns, numa segunda linha nobre aí, dólar australiano e canadense. São moedas que as pessoas têm confiança nos países. O real não está nesse time nem de longe. Mas pode estar. E, aliás, é muito da razão desse encontro aqui. Então, o dólar, ele é disparado a moeda do mundo. E já vai há quase 100 anos essa história. E a supremacia dos Estados Unidos, econômica, militar, política, no mundo. Isso está numa mudança. A China gostaria muito de que o renminbi, que é o yuan chinês, fosse uma moeda estável. Não conseguem. O Bitcoin veio em 2008 para tentar quebrar a hegemonia das moedas dos bancos centrais. E tornou-se a criptomoeda. E todo mundo agora conhece e tem. É um investimento que tende a crescer, só que a volatilidade dele é altíssima. E vocês sabem, quem compra sabe que é altíssima. Então não dá para ter uma moeda que não é valor de referência. E quando você fala R$100, você pensa o que você pode comprar com R$100. Se a inflação é baixa, não muda os preços. Então você começa a se acostumar a precificar as coisas com aquela moeda. Quando você fala um Bitcoin, hoje ele vale 20 mil, amanhã vale 10 mil, depois vale 30 mil. Ele não pode oscilar tanto. Você não pode dar preço com cripto.
que a única coisa que a criptomoeda não consegue fazer hoje é ser um valor de referência, porque reserva de valor e meio de troca são as três coisas que uma moeda faz, eles já são. Meio de troca porque é digital, muito melhor que papel moeda é a transação eletrônica. E reserva de valor eu acho que intrinsecamente ele vale, é um bom investimento. Essa mudança está vindo, o digital está chegando, por isso o governo brasileiro criou o Pix, que é uma quase moeda digital, e todos os bancos centrais do mundo estão pensando no projeto CBDC, que é o Central Bank Digital Currency. Então, vai ter uma moeda digital, vai ter o real digital, e vai chegar aí. Não tem mais papel moeda. Esse mundo está se aproximando. Com este mundo, os negócios vão começar de novo a fluir, a facilidade de transação entre países aumenta, os negócios para os empreendedores melhoram. Então, o que aconteceu com o dólar e o euro a partir da pandemia, 2020? É aquela subida ali, ó. O euro ganhou espaço. Os Estados Unidos foi fortemente atingido pela pandemia, né? A China teve tudo que aconteceu lá e morreram 4 mil pessoas. Aí chega nos Estados Unidos, 1 milhão. O Brasil com 600 e tantos mil. Então a incerteza da pandemia, ela causou uma valorização da Europa. Mas no meio do ano 2021 para cá, essa valorização da Europa está caindo. E piorou muito com essa guerra. Então o que eu quero dizer para vocês, em termos de geopolítica, nós vemos um mundo em que os Estados Unidos estão se valorizando novamente, a Europa está perdendo valor, a China está perdendo valor, coisa que a gente não imaginaria tão cedo assim, e os países em desenvolvimento estão numa encruzilhada. País de desenvolvimento é Brasil, Rússia, Índia, China. Brasil está ganhando valor. Rússia está perdendo valor, mas tem a questão militar. Índia está ganhando valor. E a China, que tinha muito valor, está perdendo. Essa é uma coisa que é lenta, porque a China continua sendo enorme, ela vai passar os Estados Unidos em tamanho de economia. É a primeira vez na história da civilização que um país, pela segunda vez, se torna a maior economia mundial. Nunca isso aconteceu. E os Estados Unidos vai perder, se nada mudar, mais uns 20 anos e o PIB chinês ultrapassa o PIB americano. Bom, e o Brasil nessa? E aqui é aquilo que eu sempre falo. Nós, como Brasil, temos que entender o que nós somos, não o que nós achamos que somos. Você pegar os 10 maiores países do mundo em economia, em tamanho, área e em população, o Brasil é o 5º maior país em área, só perde para os Estados Unidos com o Alasca, é o 5º maior país em população, está atrás da Indonésia, é o 5º maior, chegou a ser o 5º maior economia do mundo em 2012. Hoje está em 8º lugar. A questão é, quando você fala quais países ao mesmo tempo são os top 10 em área, economia e população. Só tem 3 países no mundo. China, Estados Unidos, Brasil. Por aí você vê quem nós somos. Não é qualquer nação, das 200 nações do mundo, tem 3 que estão nesse clube. E tem gente para consumir produto, e tem área para produzir e ocupar, e a nossa área é mais ocupável do que a da Rússia, que é o maior país do mundo, e tem uma Sibéria lá dentro, do que o Canadá, que é o 2º maior do mundo, e tem um gelo do norte e uma população. O Canadá tem população do estado de São Paulo, num país que é o 2º maior do mundo. Então o canadense, lá para fora da fronteira com os Estados Unidos, é 1 a cada 11 quilômetros. Seu vizinho está a 10 quilômetros de distância. No meio do gelo. Tem a China, e tem o lado oeste da China, é deserto, e é um deserto gelado, é um deserto atrás do Himalaia. O deserto de Gobi é inabitável. E os Estados Unidos.
e tem realmente uma grande capacidade, população, tamanho. Tem lá o Alasca para nos ganhar da gente, mas é um respeitável competidor, ainda é o maior do mundo, fácil. O Brasil, ele tem 8 milhões de quilômetros quadrados de área ocupáveis. E essa briga da Amazônia está por causa disso também. A turminha não quer que a gente ocupe a Amazônia. Então, nós estamos no momento em que nós somos um grande competidor. Veio a guerra na Ucrânia. A Inglaterra fez essa pesquisa. Quais países no mundo são autossuficientes em comida? 10. Somente 10 nações não precisam das outras para alimentar a sua população. E o Brasil não apenas está nesse grupo, como alimenta mais de 130 países. 1 bilhão de pessoas no mundo recebem comida brasileira. E a nossa produtividade está aumentando. A produtividade agrícola americana, ela está estacionada, diminuindo, porque não tem mais terra para ocupar e a produtividade mecanizada chegou num platô. O Brasil está ganhando eficiência, então está produzindo mais por hectare, mais soja, mais milho, mais tudo, e tem terra para ocupar, porque nós não ocupamos nem 4% do nosso território com plantação. Olha o tamanho da oportunidade. O Brasil também é o segundo maior país cristão do mundo. Depois dos Estados Unidos, é Brasil. E nós temos 60 milhões de evangélicos, que cresce a 1% mais ou menos ao ano esse número. Interessante o censo, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Porque tem uns evangélicos aí que falam, nós somos 100 milhões. E tem uns caras que falam, não, o UOL fala, são 25 milhões. Então, vamos ver o número aí. Mas está por volta de 60, que está dando 1/3 da população, entre 1/4 e 1/3. Nós temos mais 100 a 110 milhões de católicos que acreditam na Bíblia, que acreditam em Jesus, que têm valores cristãos de visão de mundo. Eles querem uma educação que não tenha ideologia de gênero, que não fale contra a família, que preserve valores cristãos. Que nós somos um país cristão. Apesar da Rede Globo dizer que não, a verdade, na rua, nós somos um país cristão. Talvez aqui em Foz do Iguaçu, a gente costume ver mais muçulmanos andando na rua, né? Ótimo. Mas o Brasil não é muçulmano, o Brasil não é budista, o Brasil não é ateu, o Brasil não é animista, o Brasil é cristão. E não é todo país que é. Aliás, dos 5 maiores, é os Estados Unidos só. Na população, porque a China, obviamente, não é cristã. A Índia não é cristã. Aí você tem Estados Unidos, que é cristão, Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, e Brasil. Qual é o nosso papel, qual a nossa importância como igreja de sermos um país cristão, de sermos uma economia que floresce, de sermos um potencial na mudança geopolítica do mundo? Qual o papel do empreendedor nisso? Então, a minha tese sempre aqui é: o Brasil, ele não é comparável à Rússia, à Índia e China, como os BRICS colocam. O Jim O'Neill foi um estrategista da Goldman Sachs que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, estudando as economias, falou: países que vão crescer muito no mundo: Brasil, Rússia, Índia, China. E criou o termo BRIC. Naquela época não, mais tarde, 2010, eu estava envolvido com um movimento aqui no Brasil de promover o Brasil como centro financeiro internacional. Virei presidente de uma associação de todos os bancos, a Bolsa e o governo, para falar isso. Então viajei um monte. Muito. Fiquei amigo do Jim O'Neill. Naquela época era o presidente da Goldman Sachs da Inglaterra, agora já se aposentou. E a gente dava palestra por aí, eu falei: você criou um monstro.
o que tem a ver Brasil, Rússia, Índia e China? Qual a nossa identidade? A identidade brasileira não é com os BRICS, porque tem o Banco dos BRICS, tem o governo dos BRICS se reunindo, tem todo o lado político que essa sigla ganhou, como uma contraposição à Europa e aos Estados Unidos. E veja só, nessa guerra da Rússia, o mundo livre, como eles falam, né, que é os Estados Unidos e a Europa, estão batendo na Rússia. China está batendo na Rússia? Claro que não. Índia está batendo na Rússia? Não. E o Brasil? Também não. E está certinho. E nós estamos garantidos aqui no nosso fertilizante, nós estamos garantidos na relação com a Rússia, independente se o Putin tem ou não tem razão, porque, obviamente, eu não sou a favor dessa guerra. Mas essa briga econômica não é nossa. Não somos nós que vamos passar frio com o gás russo cortado na Europa. A Europa está às vésperas da sua maior recessão econômica dos últimos 50 anos de pós-guerra. A inflação na Inglaterra está na casa dos 2 dígitos. Estão enfrentando a maior seca da história. Está pegando fogo nas matas, nas florestas amazônicas da França. Vamos lá exigir lá que o Macron, né? A maior seca, eu ia até mostrar as fotos, mas resolvi não piorar a coisa aqui. Maior seca do sudoeste da China em 60 anos. Yangtze lá, que é o rio amarelo deles, que é o grande rio ali, ele está tão baixo que tem lugares que são ilhas, que tem castelos, lugares, virou tudo terra. Você vê o rio seco, terra. Falta água. O Brasil é o maior reservatório de água do mundo. 20% da água do mundo está no Brasil. Então, como é que nós vamos enfrentar essa realidade? Nós nos comparamos aos Estados Unidos de 150 anos atrás. Então, quando você pensa Brasil, você pensa um país com uma vocação agrícola tremenda, crescendo economicamente, uma população cristã que vai enriquecer. É a maior oportunidade que nós temos de enriquecer. E não é pelo governo, é apesar do governo. Porque os Estados Unidos de 150 anos atrás era o que em economia a gente chama de minarquia. A taxa do imposto americano era 10%. A taxa de imposto da América Latina é 17%. A taxa de imposto do Brasil é 42%. Estamos junto com a Finlândia, com a Suíça, a Suécia. Só falta a segurança, a saúde, a infra que eles têm. Então nós temos um problema fiscal no Brasil imenso, que asfixia o empresário. Os Estados Unidos deslanchou. E os grandes nomes que ficaram ricos eram cristãos que entendiam legado. Eles davam para a igreja o retorno do seu dinheiro. Então, quando você fala Fundação Kellogg's, Kellogg's era um plantador de milho que entendeu, eu tenho um papel nessa história. O dinheiro que eu estou ganhando, eu vou colocar para melhorar o mundo e para investir em ação missionária. E missionários pelo mundo. Quando você fala, bom, tem vários, eu sempre cito o mesmo nome, né? O famoso Colgate, né? Colgate. Começou lá dando dízimo de $1 que ele ganhou, e no final da vida estava dando 90% e ficando com 10%. Esses nomes eram os donos da economia americana, cristãos. O John Rockefeller morreu, é o homem mais rico da história, provavelmente. Foi o homem mais rico do mundo, dono da ExxonMobil. Fundação Rockefeller. Ele morreu dando aula em escola dominical. Professor de escola dominical. Então, tem um monte de coisa para falar por aí, não é o momento aqui, mas uma geração enriqueceu nos Estados Unidos entendendo que Deus está com ela. E eles deram o dízimo. Hoje, os grandes nomes americanos são o Bill Gates, o Zuckerberg, o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Sergey Brin e o Larry Page da Google. Não são cristãos. Não dão dinheiro para a igreja.
não estão preocupados com o cristianismo. Você pode ser um empresário que vai crescer e vai financiar esse novo mundo. Se há um país no mundo que pode promover o evangelho, é o Brasil. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Agora, como fazer isso? Vou voltar aqui para a inflação, que é uma coisa importante, né? O que gera inflação alta? Nós estamos vivendo uma inflação alta. Aumento da demanda ou retração da oferta? Tem duas maneiras de fazer inflação. Aumento da demanda é todo mundo quer comprar. Quando todo mundo quer comprar, o preço sobe. Porque tem tanta gente que o cara, mesmo que ele tenha produto para vender, fala, bom, se o cara quer comprar, e pergunta quanto custa, eu subo o preço. É um instinto do vendedor. Se você quer muito, custa mais caro. Então a inflação sobe quando o consumo aumenta. E para isso a política econômica funciona muito bem. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você fala para o cara, em vez de gastar, poupe, vai ganhar mais dinheiro. E para o empreendedor, agora para você construir, fazer, vai ficar mais caro. O custo do dinheiro subiu. Quando o custo do dinheiro sobe, o preço sobe e inibe o comprador. Então, política monetária é excelente para a inflação de demanda. Essa frase deve ter ouvido, talvez não tenha entendido. Inflação de demanda. Gente querendo comprar o produto, você põe o juro e arrefece a economia. Agora, e a retração da oferta? A inflação sobe quando eu não consigo entregar. A Apple vai lançar o novo iPhone. Ela fez isso e descobriu, agora ela já mudou, né? Primeira vez que ela fez, não sei se foi o iPhone 5, 6, 7, lá um desses aí. Fez o anúncio, encheu a loja de estoque, deu 1 hora, acabou. Todo mundo comprou e ele não tinha mais para entregar. E para produzir, tem o gargalo da produção. Tem o fornecedor, tem a logística, tem a importação. Então não é assim e está pronto. E o problema da inflação mundial hoje é a inflação de oferta. E com a pandemia desarticulou todo o ciclo de produção. Você não tem navio para transportar, você não tem matéria-prima sendo entregue, então a pessoa vai construir lá, sei lá, um produto, ele não tem a caixa para colocar a embalagem. Não vende porque não tem caixa para embalar. Ou tem um pedaço da matéria-prima, mas não tem o outro. Não consegue produzir. Então esses gargalos todos, que são infinitos, eles produzem o quê? Retração de oferta e o preço sobe. Isso no mundo inteiro, não é no Brasil. Então o problema da inflação, ele não é trivial, não é só brasileiro e vai demorar. Então o que o Larry Summers falou aí foi, tá difícil, desculpe, o presidente do Banco Central, Jeremy Powell. O Jeremy Powell falou, tá difícil, vai continuar difícil. A inflação é persistente, vai virar endêmica. Para não virar endêmica, nós vamos subir o juro o quanto precisar. É uma péssima notícia para quem está precisando de dinheiro. E meu último ponto aqui, para poder fechar o cenário, é dizer para vocês o que é pior, o que é melhor. Bom, tem uma propaganda aqui, ó. Eu fiz um artigo no Valor Econômico na semana passada com esse título: Os impactos da tecnologia no combate à inflação. Porque tem uma coisa nova aqui. Não é só política monetária que combate a inflação. Você combate a inflação com tecnologia. E na hora em que você coloca a coisa digitalizada, os custos caem. É óbvio que a tecnologia democratiza acesso. Famosos casos, Uber, né? O que aconteceu com o preço do táxi? Caiu. Por quê? Com a tecnologia eu consigo escolher um cara na hora que quiser. Nosso irmão aqui que falou, esqueci o nome, Arcade, como é? Antor. Achei fantástica essa ideia. O que ele está fazendo? Tecnologia dizendo, você precisa de gente, eu te ponho aí agora. Sem tecnologia ele não conseguia fazer isso. O que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que contratar mais gente e deixar ocioso lá.
Então, com a tecnologia, o custo cai. E quando o custo cai, a inflação cai. Mais ainda, agora a tecnologia no mercado financeiro. Também ia mostrar aqui, não vou mostrar. As fintechs são os que mais cresceram na América Latina. O dinheiro para elas, para os grandes empresas de tecnologia, são fintechs e são brasileiras. Nós começamos a Bolsa OTC. Sou o presidente dessa bolsa. É uma bolsa de tokenização. O que ela vai fazer? A empresa vai conseguir emitir dívida, é um título qualquer aí, um CCB, certidão de crédito bancário. Ele emite esse título, tokeniza, e aí qualquer um pode comprar. Ou seja, a empresa capta dinheiro mais barato do que o banco está dando e o investidor investe mais caro do que o banco está oferecendo. Eu estou desregulamentando o banco, estou desintermediando o banco. O que vai acontecer? Cai o custo do crédito. Cai o custo do crédito, cai a inflação. O Banco Central começou o que eles chamam de sandbox regulatório. Eles escolheram 52 fintechs, escolheram 7 que podem melhorar a economia. Uma das 7, Bolsa OTC. Então hoje eu estou com o Banco Central apoiando a geração dessa bolsa. A primeira emissão vai ser setembro. Quando que veio essa ideia? Quando começou a pandemia. Eu fui lá na Valor e falei, a crise é ruim para quem é grande. A crise é boa para quem é pequeno. Porque aqui é a sua oportunidade. Então, eu queria encerrar aqui dizendo, pense na oportunidade que você tem em ser cristão, em ser brasileiro e não depender de um emprego. Empreender. Essa é a sua grande oportunidade. Como que nós vamos fazer isso? Como é que a gente pode aproveitar esse momento? Eu vou dar uma passada aqui. Para frente aqui. O que é melhor? Estar num bom momento quando todos vão mal? Ou estar num mau momento ou de lado quando todos vão bem? O que vocês acham? Claramente, nós estamos num bom momento quando o mundo está indo mal. Então, a economia brasileira está crescendo, a economia do mundo está diminuindo. A inflação brasileira está baixando, o último mês foi deflação, a inflação do mundo está subindo. A atração de investimentos para o Brasil está aumentando ou mantendo, a atração de investimentos para os países está perdendo. Então, sem entrar na política aqui, mas quando o Paulo Guedes fala que a economia brasileira está melhorando, ele está falando a verdade. E é por isso que eu disse lá na Valor e repito aqui, o ano que vem vai ser bom, independente de quem ganha a eleição. Se ganhar um ou outro, vai ser melhor ou pior. Mas vai ser melhor do que esse ano. Quando passar a instabilidade política, de saber quem é o presidente, quando os empresários puderem fazer conta, bom, é o Lula que ganhou, o que é bom, o que é ruim no governo dele? O que ele vai facilitar, quem não vai? Qual a oportunidade que tem, qual que não tem? Se for o Bolsonaro, a mesma coisa. E a economia vai andar. Então nós temos um momento de país em que você está num bom momento quando todos vão mal. Qual é o primeiro passo esse mal? Quando está todo mundo mal, o mau humor mundial aumenta. As notícias más vão crescer. E nós vamos ter que aguentar um pouquinho com a nossa resiliência a pancada da má notícia. No primeiro momento, todo mundo vai para o dólar. Quando o Jeremy Powell fala vai subir, o cara vai falar, tira o dinheiro do Brasil, põe aqui nos Estados Unidos. Aí ele tira o dinheiro lá de 13% e põe lá 2,5%. O mundo vai acabar. Aí passa um mês, 2 meses, o cara fala, cara, como é que está aí a coisa? Está 2,5%. E o Brasil? Continua 13%. O Brasil vai ter uma guerra? Não. O Brasil vai ganhar com a exportação de comida? Vai. O Brasil está precisando de investimento a médio e longo prazo? Tá. Fica mais um tempo aqui, vai. Aí passa mais um tempo. Como é que tá a coisa aí? Ó, tá 2,5%. Põe dinheiro no Brasil. Então, a decisão, ela é lenta.
E elas são aquários. Eu dei uma resumida aqui. Só que essa lógica prevalece. Quando tem medo, a pessoa vai para a segurança. E pode estar perdendo o juro. Quando teve a crise lá dos PIGs, você se lembra disso? Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Países estavam muito ruins na Europa. E a Alemanha muito bem. A Grécia quebrou. E tudo era euro. Então o pessoal pegava o euro da Grécia, tirava o papel moeda, sacava do banco, ia para a Alemanha e depositava no banco alemão. Porque ele preferia o dinheiro dele na Alemanha do que na Grécia. Ainda que fosse euro. A Alemanha falou, escuta, deixa o dinheiro lá. Não, quero deixar aqui. Aí falou, sabe o seguinte, baixa o juro alemão aí. Aí foi baixando. O cara falou, não tem importância não, continua aqui. Ele falou, juro negativo. Você vai colocar €1, vai tirar 90 centavos. Não tem importância, eu quero dinheiro aqui. Na segurança, ninguém pensa. Quando vai passando o tempo, começa a doer. Aí começa a voltar. Então, eu creio que o Brasil, no ano que vem, vai ter uma percepção de valor muito melhor do que a que tem hoje, se nós fizermos a nossa lição de casa. Se a gente melhorar a condição, então nem se diga. Por isso eu queria dizer para vocês hoje aqui, eu estou otimista com o Brasil. Eu tendo a ser otimista com as coisas, né? Mas, olhando para o que nós temos hoje de momento, nós podemos ter um país que tem um único problema de gargalo, que é educação. Eu não tenho mão de obra qualificada para o tranco de crescimento que a economia vai sofrer. Falta gente capacitada. E educação é um problema da escola pública, não é um problema da escola privada. Então, pensando nisso aqui, as minhas 11 coisas lá, eu pensei, vamos fazer o seguinte. Tela Negócios de Missões. Esse é um instituto que nasceu junto com o que o Conselho da Valor. A Valor é bem mais antiga, né? O Tela tem 2 anos. É tecnologia, empreendimento, empreendedorismo, liderança e ação missionária. Papel do Tela. Permitir que um adolescente jovem faça um curso online de empreendedorismo para entender o que ele pode empreender. Não tem uma mente de assalariado, mas uma mente de empreendedor. Quem dá as aulas? Então eu vou falar de economia, de finanças. O Stélio Tolda, que é o sócio fundador do Mercado Livre, vai falar de e-commerce. Ele é cristão. O Almada, estava aqui no hotel, encontrei com ele ontem aqui, é o presidente do Sicob, vai falar de crédito e cooperativismo. O Antônio Torres, que é o dono da Forte Leve lá de Vitória, vai falar de negócio a partir do zero. O Maurício Cunha, que é o secretário nacional da criança e adolescente, vai falar sobre inclusão social, família. E aí vai, são dezenas. O Antônio Cabreira, que é o vice-presidente do Tela, que foi o mais jovem ministro da Agricultura do Brasil, vai falar sobre agronegócio. Então você vai ter uma visão, e aí ao longo de 3 meses, se você for consumir rapidinho, ou de 1 ano, se quiser demorar, mentorias e classes online. Aulas gravadas, aulas online. Tela, Negócios e Missões é o nome do site. Bíblia JFA, já conhece aqui, é o aplicativo de Bíblia que nós começamos lá da minha igreja. Hoje está falando de Bíblia para os povos não alcançados. Nós estamos com uma parceria com a MIAF, que é a missão para o interior da África. Bíblia para quem, na língua de quem não sabe ler, não tem a Bíblia na língua dele. Eles chamam de Language of the Heart. E a JFA participa da DBL, que é a Digital Bible Library, que é a Organização Mundial de Preservação da Bíblia em todas as línguas. E o objetivo até 2033 é que todas as línguas tenham uma porção da Bíblia traduzida para ela mesma. E quando não é escrito, que é o que faz Wycliffe, Summer, os grandes institutos de tradução, oral. Então, com o celular, com um gravadorzinho, você consegue ter a linguagem da Bíblia. Você ouve, mesmo que você não saiba ler.
Então nós estamos aqui com várias línguas. Tem um vídeo maravilhoso lá do pessoal dialetos em Moçambique ali, Angola, onde a Miaf está lá, ouvindo a Bíblia na sua língua. Tremendo impacto. Aliás, se você quiser ajudar, tem lá o site para poder colocar o dinheiro com a Miaf, comprar uns gravadorzinhos e colocar na mão do fulano. Você pode trazer a Bíblia hoje digital, que é a maior agência de evangelismo mundial hoje, é a plataforma digital. Gold Street é um venture capital BAM, né? O Gustavo Hipólito, o Paulo Maitá, o Denis Nakamura começaram um venture capital que é ajudar startups cristãs a começarem. Eles criaram um fundo. E aí você pode investir nessas startups. E eu, depois de muito ouvir as pessoas perguntarem onde é que eu ponho dinheiro, né? O meu último pensamento foi esse lá. Há um ano atrás eu falei, essa paridade do euro contra o dólar vai inverter. Então, compra dólar, vende euro. Semana passada, pela primeira vez em 20 anos, o dólar valeu mais que €1. Aquele gráfico que eu olhei estava no 0,996 lá. Então, beleza. É uma arbitragem. Isso é dinheiro financeiro. Agora, onde eu estou colocando meu dinheiro? Estou colocando meu dinheiro na Gênesis, que é aquela startup de transformar esgoto em água potável. Colocando dinheiro na OTC, que é essa bolsa que tokeniza. Estou colocando dinheiro na Mr. Rocco, que faz wellness, aquilo que o João falou aqui, né? Nós temos um aplicativo chamado Mente Renovada. Se entrar no Google Play, lá na Apple Store, Mente Renovada. São versículos, são passagens, são devocionais para você ouvir com a música de fundo e fazer a meditação que o João falou aqui. Esse é um assunto que está explodindo no mundo. Todos precisam de paz. O nosso canal de YouTube da Bíblia Offline foi para 600 mil pessoas em um ano de inscritos. Está com 55 milhões de downloads. E o que as pessoas pedem? Eu quero um YouTube com uma tela negra e uma voz falando a Bíblia. Ele põe para dormir. Minha mulher faz direto. Põe lá o versículo e fica ouvindo a pessoa falar a palavra e dorme. Mente renovada. Eu queria convidar vocês a acreditarem que é possível fazer isso. Acabou meu tempo aqui e eu quero abençoar a vida de vocês no sentido de serem empresários, de empreenderem nesse país, de fazerem um compromisso com Deus. Senhor, se o Senhor abençoar o que eu estou fazendo, eu vou fazer que nem Jacó, vou dar o dízimo. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou deixar um legado. Que você é um Kellogg's. Você é um Duryea, que é o cara da maisena. Você é um pequenino que ninguém dá nenhum valor. Você é um Mackenzie. Nunca pôs os pés no Brasil. Não era missionário, não era pastor, era engenheiro. Mas o Mackenzie era um engenheiro que construía estrada de ferro. E ele ouviu um report em 1850 no Brasil, sobre o Brasil. Ele leu aquilo e Deus falou para ele, você tem que ajudar esse país. Ele falou, eu quero estrada de ferro no Brasil, porque quer prosperar, como os americanos estavam fazendo, constrói estrada de ferro. Ele perguntou, tem escola de engenharia no Brasil? Não. Então agora tem. Bancou, com o testamento dele, a construção da primeira escola de engenharia privada do Brasil, Mackenzie. É um quarteirão em São Paulo, comprou aquilo tudo, construiu o prédio. Mackenzie é a segunda empresa privada da história do Brasil. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cristão. Eu não sei o que eu estou olhando aqui. Mas quando eu vejo o coração de vocês, a impressão que eu tenho é assim, vocês têm um coração certo. O amor à causa. A capacidade de entender quem é Deus.
O que vocês não estão entendendo é quem vocês são como homens e mulheres de negócio para o nosso país. Pense assim. Quando começou essa crise, em março de 20, eu pensei, essa é a oportunidade, tem que fazer uma coisa nova. Eu não estou na idade de fazer, podia pegar meu dinheiro e ficar lá, investir só nas férias, na Previdência. Vamos fazer. Agora, depois de ter feito essas coisas, 3 anos depois, muita luta, muita crise. Minha mulher está aqui para dizer quanta luta tem atrás desse negócio. Mas o valor de mercado da Mr. Rocco, da Gênesis, da OTC, da Yaux, as empresinhas que eu estou investindo lá, hoje são 400 milhões de reais. Era 0. Então, você tem que acreditar que dá para fazer. Eu queria orar com vocês aqui agora. Porque essa é a razão desse lugar. Não é distribuir dinheiro. É inspirar você a falar, eu consigo. Eu vou entender como funciona esse comércio exterior. Eu vou entender como é que é um negócio que começa no Brasil e pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu vou me relacionar com empresários cristãos que pensam igual. Aí eu te convido a participar do Tela. Eu vou investir em educação, em escolas, em prefeituras para abrirem escolas, que é o Instituto Renovo. Nem coloquei aqui, mas que está aí oferecendo a quem de vocês quiser começar uma escola, nós temos a infra para te ajudar, nós temos assessoria para dar. Se você conhece um prefeito de uma cidade e está disposto a colocar princípios cristãos sem Bíblia, mas princípios de educação para a integridade na escola pública, nós já temos esse modelo acontecendo em São Paulo. Então, eu quero orar por vocês aqui e abençoar o seu almoço, porque não existe almoço grátis. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. A razão pela qual nós estamos aqui não é adquirir conhecimento, não é entender coisas, porque essa razão ela apenas nos acusa mais. Aquele que soube a vontade e não a fez, será açoitado com mais açoites do que aquele que não sabia e também não fez. Então, Senhor, eu não quero que esse encontro seja um peso de acusação, pela inanição, pelo não resultado, pelo acúmulo de conhecimento, mas que haja uma disposição de entrega. E o Senhor conhece cada coração aqui, e eu sei que a maioria vai dizer, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei como é que eu começo isso, eu não acho que eu vou conseguir. Mas nós queremos entregar em Tuas mãos uma disposição. A única coisa que o Senhor pede de nós, porque o Senhor não pede conhecimento, não pede sabedoria, não pede relacionamento, não pede condição financeira, disposição. Uma coisa louca para confundir as sábias. Uma coisa vil, desprezível para confundir as que são. Nós abençoamos esse dia aqui na vida das pessoas, em que uma ideia nasce, em que uma inspiração surge, em que cada um seja o braço que apoia o seu irmão. Um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse, esforça-te. Tenha bom ânimo, persevere, a causa é boa. Eu abençoo essa igreja que nasce no meio dos negócios. Eu abençoo o poder missionário da nossa nação, num país que pode exportar empreendedores para o mundo. Eu abençoo o Brasil, no momento em que ele tem uma condição de crescer e se estabelecer entre as nações. Nós glorificamos o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Paulo. Nós vamos fazer uma mudança aqui. Nós vamos deixar os caixotes que seriam agora.
Vamos encaixotar eles, né? E vamos fazer após o almoço. Então nós vamos almoçar. Eu peço a colaboração de vocês. Nós ultrapassamos o tempo, graças a Deus por isso, né? Que a gente possa voltar às 14h15 mesmo, de verdade. Posso contar com vocês? Amém? Então vamos almoçar lá no salão principal do restaurante. Obrigado a todos.